boa tarde. Mais uma vez agradeço o convite. Vou fazer uma apresentação, espero ser relativamente rápida, sobre as linhas e políticas da FINEP. E agora que eu entendi melhor a missão do dia de hoje, de tentar discutir um pouco o que são os gargalos e problemas que a gente vê, vamos dizer assim, hoje e num futuro próximo. Bom, a estrutura da apresentação vai falar um pouco sobre inovação, um pouco sobre a FINEP, seus instrumentos, alguns números e quais são as prioridades hoje definidas. Bom, inovação, nós temos aí uma série de definições, inclusive algumas legais, da Lei de Inovação, que trata da introdução de novidades no ambiente produtivo. Novamente, quer dizer, elas, uma coisa é ser entendida como inovação e diferenciar de pesquisa e desenvolvimento, você trata da efetiva inserção do que foi desenvolvido no mercado. Seja, a gente fala muito de produto, mas pode ser de serviço, não está fechado. A FINEP trata de apoio à inovação em vários níveis, quer dizer, ela pode ter uma escala nacional, ou mundial, pode ser incremental, pode ser radical. Nós temos diferentes, vamos dizer assim, níveis de subsídio de apoio conforme a graduação e conforme os programas em que se insere. FINEP é a Agência Brasileira de Inovação, uma agência do Ministério da Ciência e Tecnologia, completou 45 anos, agora recentemente. Tem um objetivo de atuar em toda a cadeia, depois a gente tenta mostrar isso melhor. E uma coisa que eu achei interessante é que a nossa visão é muito parecida com a visão aqui do Departamento de Inovação, trata de transformar o Brasil por meio da inovação, e é uma visão bastante ambiciosa e que nos dá muita satisfação. Nós temos, dentro da inovação, por que é importante apoiar? Então, a questão do diferencial competitivo nas economias modernas. Hoje se falou muito de manhã, o secretário Elias, sobre a questão do risco que o Brasil corre de voltar a ser um exportador de bens primários. Esse é um risco que ele envolve uma série de questões macroeconômicas, inclusive a questão do Brasil eventualmente ser bem sucedido em exportar petróleo. Quer dizer, a gente começa a ter um monte de coisas que se falam, e existem cuidados a serem tomados. Vou falar um pouco mais sobre isso, mas talvez a coisa mais interessante e o único pedaço não polêmico da lei do petróleo nova é o pedaço que trata da criação do Fundo Social, que tem características de fundo soberano para ajudar a tentar contrabalançar este perigo. Bom, alguns dados, esses dados são de uma pesquisa do IPEA, de por que é importante. Quer dizer, empresas inovadoras crescem mais e mais rápido, são mais produtivas, geram salários melhores, salários melhores geram efeitos de segunda ordem na economia, de serviços, e, na verdade, na medida em que temos, vamos dizer assim, trabalhadores mais bem remunerados em algumas indústrias, isso gera a possibilidade do dinheiro recircular mais na economia. E geram valores maiores de exportação também. Esses são dados médios de uma pesquisa do IPEA. Isso aqui é 1 quilo de circuito integrado equivale a 1,7 toneladas de soja ou 21 toneladas de minério. Então, esse é um gráfico bastante parecido com o que o secretário Elias mostrou de manhã. Então, não vou avançar muito. Nós temos ali uma discussão dos investimentos em P&D conforme percentual do PIB,
entre gastos públicos e gastos empresariais. Tá? A palavra empresarial é uma palavra interessante porque não está escrito que é privado. Né? Então, gastos empresariais incluem todos os gastos da Petrobras, por exemplo, e outros que, então, isso representa muita coisa. Né? Um diagnóstico possível disso é dizer, olha, o governo brasileiro, ou as várias esferas do poder público estão fazendo a sua parte e o setor privado é que agora tem que avançar e chegar ali. Então, um outro jeito de ver isso é o setor público está colocando recursos de uma forma que está sendo muito mal sucedido em alavancar os investimentos privados. Então, quer dizer, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Existe uma meta de se chegar a 0,9% do PIB em 2014 em investimentos privados. Essa é a meta que o Ministério persegue. Bom, essas são as áreas prioritárias que a FINEP apoia, né? Isso não é uma, vamos dizer assim, uma escolha exclusiva da FINEP, está dentro da Estratégia Nacional de CIT e do Plano Brasil Maior. Modalidade de financiamento. A FINEP opera basicamente com 4 instrumentos diferentes. Tá? Tem uma parte que é de empréstimo, crédito às empresas. Né? Esse é um crédito subsidiado. Hoje ele é subsidiado de 2 formas. Né? Tem uma parte do subsídio que é equalização de taxa de juros dada pelo FNDCT, que o secretário Elias falou bastante hoje de manhã sobre isso, e uma outra parte são subsídios dentro do Programa de Sustentação do Investimento, né, que são subsídios que tanto a FINEP quanto o BNDES também vem recebendo para poder emprestar a uma taxa que é menor do que a sua taxa de captação mais um spread necessário. Né? Isso gera um problema de sustentabilidade ao longo prazo, que também eu anotei hoje de manhã, não ia nem falar muito sobre isso, mas eu fiz um slide no final sobre anotações de hoje para a gente tentar avançar um pouquinho. Outro tipo de apoio da FINEP são os financiamentos não reembolsáveis para instituições científicas e tecnológicas, que é o que nós tratamos aqui com mais contato. Né, os recursos para infraestrutura, para pesquisa, às vezes mais básica, para projetos cooperativos com empresas. Né, tudo isso é transferido por meio de convênios e isso gera alguns gargalos. Subvenção econômica para as empresas. Né, mais uma vez, a gente tem uma série de desafios em relação a essa atuação. Né, a FINEP tem feito isso por meio de editais que são nacionais e por meio de parcerias com a FAPERJ, por exemplo, com os estados. Né? Nós estamos agora com uma proposta nova, que é o programa Inova Petro, que é uma proposta de fazer uma integração maior desses instrumentos, inclusive junto com a Petrobras, que não está entrando garantindo compra, mas está entrando dando um apoio técnico muito grande em cima de coisas que ela declaradamente tem intenção de comprar, né? sem uma garantia firme, mas é um grande avanço. E investimentos em fundos. Tá? A FINEP participou muito desde, vamos dizer assim, do início, de um apoio à criação de uma indústria de capital de risco, né? de formação de novos gestores de fundos, apoio a empresas, né, que se falou muito sobre a questão das empresas júniores, do apoio que a UERJ está dando a essas empresas. Quer dizer, na FINEP tem um processo de tentar apoiar a captação de recursos que são privados, de fundos de investimentos, dos quais a FINEP também participa, pelo outro lado, com recursos. Então, tenta fechar esse ciclo. Eu vou avançar um pouquinho.
Como? O... Bom, orçamento da FINEP de 99 para cá. Né? A gente vê ali, está dividido as três, acabou ficando, ele devia ser mais colorido que isso, mas acabou ficando meio preto e cinza. Mas a parte de cima são os recursos de crédito, empréstimos, tá? E em vermelho, subvenção econômica, tá? E em cinza, os apoios não reembolsáveis a instituições científicas e tecnológicas. Então, a gente vê aqui, em 2011, ficou absolutamente equilibrado, digamos assim, os apoios a empresas em relação aos apoios à inovação, vamos dizer assim, às ICTs. É um crescimento significativo de recursos. Tivemos aí a boa notícia de que ano que vem não vai haver contingenciamento, mas o modelo, isso é uma outra discussão que eu acho que era importante a gente ter com relação aos gargalos, que é o modelo, ele está muito próximo de bater no teto. Então a gente tem uma outra discussão que é do fundo social, que é importante ter também. Aqui, só quebrando um pouco, essa é uma apresentação da parte FNDCT exclusivamente. Tá? O crédito não está incluído, mas mostra aí que a gente está tendo uma execução orçamentária e financeira que está muito próxima da do ano passado, né? Deve chegar no limite orçamentário desse ano de 1.700 bi, a gente, pela reta ali não vai ficar por... vai conseguir executar tudo. Como eu tinha apresentado, né, crédito e não reembolsável, eu acabei colocando aí um slide também da parte dos fundos de investimento. Né? Então, a FINEP investe em 4 fundos de Venture Capital, né, 8 de Seed Money, que na verdade assim, é um capital semente para empresas bem pequenininhas, e 5 de Private Equity, que são para empresas maiores, assim, mais próximas, inclusive, de eventualmente tentar abrir o capital em bolsa. Né? A maior parte dos recursos acaba indo para as empresas menores. Bom, anotações de hoje de manhã. Né? Toda essa... Alguns gargalos. Dificuldade, eu dividi em 2 blocos, tá, que eu acho que era interessante. Né? Um de dificuldades operacionais. Né? Quando a gente vê aquele gráfico de crescimento, né, que chegou basicamente aí entre 5, 8 vezes, não sei o que cresceu nos últimos 10 anos, esse crescimento não é livre de dores, né? Então a gente, quer dizer, tem que fazer muito esforço para manter isso. Né? Então acho que, vamos dizer assim, primeira questão, né? Todos os convênios são entendidos como transferências voluntárias do governo. Né? São recursos do governo federal que vão ser transferidos ou para fundações privadas, né? Muitas vezes mesmo as universidades federais se utilizam das fundações para receber esses recursos, ou para órgãos que são estaduais ou municipais. Então, são transferências voluntárias do governo federal que tinham uma normatização específica. Né? Seguiam uma instrução normativa do Tesouro Nacional. Né? Muito recentemente, o Ministério do Planejamento decidiu criar um sistema de convênios, então fez uma outra regulamentação inteira, que envolvia não só uma regulamentação como um sistema de informática que devia ser alimentado, uma série de coisas. Né? Esse sistema se demonstrou não factível para a FINEP utilizar por uma série de razões. Tá? Vamos dizer, esse sistema todo é muito pensado em construção de ponte, de escola, de outras coisas que não projetos de desenvolvimento tecnológico, né? e envolviam os vários passos. Então, vamos dizer assim, depois de muita discussão de vai e volta, né, entrou nessa regulamentação que tudo que está dentro da lei de inovação está fora do sistema novo.
Aí, quando está fora do sistema novo, está fora da regulamentação nova e a regulamentação velha ficou caduca. Então, está regulamentado por coisa alguma. Né? Como resposta a isso, né, foi criada uma IN do FNDCT. Né? Eu acho que, vamos dizer assim, aí nós perdemos uma oportunidade de fazer um marco regulatório próprio para o FNDCT mais moderno. Né? Vamos dizer assim, ele foi feito muito visando a segurança jurídica, ele ficou muito parecido, avançou um pouquinho em relação ao que se cobra para todos os outros convênios, mas eu acho que isso aí merecia uma revisão. Tá? Em questões muito mais próximas aqui do chão de fábrica, vamos dizer, da FINEP, né? A FINEP está desenvolvendo um portal do cliente, né? Está fazendo uma melhoria nos seus sistemas de informática, depois o projeto Modernize, eu fiz questão de colocar os dois, porque o portal do cliente é uma resposta mais de curto prazo. Esse projeto Modernize é um projeto ambicioso da FINEP de informatização completa dos seus processos. Vai levar um pouco mais de tempo, mas a gente acredita que essas duas iniciativas vão ajudar a resolver um bom pedaço dos problemas do dia a dia. Né? Desafios para o futuro. A gente tem uma questão séria de padrão de financiamento. Né? A gente, não vou dizer exatamente por sorte, mas esse veto presidencial agora, a questão dos royalties, salvou-se um bom pedaço do FNDCT, porque um pedaço significativo vem de royalties das concessões. Né? Então, quer dizer, não eram só os estados produtores que iam sofrer com isso, a FNDCT ia sofrer também. Né? A gente agora ficou com um pouco mais de tranquilidade, mas ainda assim, né, o conjunto dos fundos setoriais, ele bateu, vamos dizer assim, no seu teto, no sentido de que daqui para frente você vai ter um crescimento orgânico, uma coisa semelhante ao crescimento do PIB, digamos assim. Então, se olhar os números da FINEP, né, e juntar com outros usos da FNDCT, a gente está chegando, né, num padrão de utilização integral e não temos uma outra coisa para permitir um crescimento maior, ainda mais dentro de criar um desafio de alavancar o investimento privado até chegar a 0,9 do PIB. Então, vamos dizer, a resposta que está sendo dada a isso é o Fundo Social. O Fundo Social, para quem não participou dessa discussão, é o fundo soberano que está sendo criado dentro dessa lei do petróleo. Né? Ele tem algumas características que são muito interessantes, do tipo, ele prevê que a totalidade dos recursos será utilizada pelas instituições financeiras federais para criar um fundo soberano, e a rentabilidade disso é que depois vai para as atividades finalísticas. Então, isso tem uma lógica diferente, e vamos dizer assim, uma lógica que é uma pena que nós não tenhamos adotado ela de início com a FNDCT. Né? Uma outra coisa interessante do Fundo Social é que ele visa constituição de ativos primordialmente no exterior. Tá? Isso parece um contrassenso, né, mas ele tem algumas razões de ser. Né, porque, em tese, a receita do petróleo é uma receita em dólar, né, a ideia é não inundar o país de dólar e inviabilizar o resto da indústria. Então, um bom pedaço disso é para tentar constituir ativos no exterior, de preferência internacionalizando empresas brasileiras. Né, então, vamos dizer assim, um pedaço do Fundo Social, se já está em lei que entre os seus objetivos está apoio à ciência, tecnologia e inovação. Então, vamos dizer assim, esse é o nosso caminho de futuro, né, já apontado com, vamos dizer assim, esgotamento do padrão atual do FNDCT. Bom, basicamente, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.